Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite. Pessoal, hoje é a nossa quinta live de uma série de 6 lives que nós estamos fazendo sobre temas sobre reabilitação oral e reabilitação estética adesiva de uma maneira geral. O tema de hoje que eu quero discutir com vocês é a importância. Eu coloquei no tema da live cirurgia periodontal, mas não é especificamente a cirurgia periodontal que a gente vai tratar hoje. Eu não vou ensinar como fazer cirurgia periodontal, nem nada disso. O que eu vou ensinar é como não negligenciar essa parte da análise da estética rosa do sorriso, né, da análise da periodontia, né, da periodontia estética, lógico que de saúde também, né, mas análise dos tecidos moles do paciente e da relação dinâmica com a face, né, então, sorriso do paciente. O que eu, assim, hoje no final da live, se me perguntasse assim uma coisa, professor, o que é a ideia central, o que é o mais importante da live de hoje? O mais importante é que vocês tenham plena consciência, ao terminar de assistir essa live, que vocês tenham plena consciência de que não se faz planejamento estético de um paciente com o paciente sentado na cadeira e você ali no mocho, né? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é isso. Professora, por que não? Sabe por quê? Porque, como eu já vi isso acontecer muitas vezes, eu já vou antecipar para vocês. A Laide, obrigada, professora, tá bonita. Hoje eu me arrumei mesmo. Eu falei, eu não vou aparecer de qualquer jeito, não, vou me arrumar. Aí me arrumei. Então, o que eu quero que fique claro para vocês é que o que acontece quando a gente planeja de qualquer jeito o nosso paciente, que a gente faz o planejamento estético dele com base na nossa impressão do paciente na cadeira e a gente ali na posição de 9 horas, né? O que acontece? Acontece o seguinte, a gente faz todo o tratamento, não importa se você vai usar os melhores materiais, se você vai mandar para o melhor protético, e quando chega no final, o paciente, ele não fica satisfeito, ele fala assim, mas alguma coisa... Aí ele começa a inventar coisa que não tem, né? Por exemplo, eu acho que esse dente tá maior que esse. Ou então, eu acho que esse dente tá mais pra frente do que... São coisas que não correspondem à realidade, você consegue provar para ele. Pegar um espessímetro, não, mentira. Um paquímetro, você consegue pegar um paquímetro ali e medir os dois dentes e falar, não, tá do mesmo tamanho. Mas não é disso que ele tá reclamando. É que ele não sabe dizer do que é o que está incomodando. E aí ele começa a procurar algumas coisas que podem ajudar o dentista, guiar o dentista a corrigir, a melhorar o resultado final. Quando, na verdade, onde houve uma falha grave e elementar, né, básica, onde aconteceu essa falha foi no diagnóstico inicial e no planejamento. Então, professora, mas eu vim aqui para aprender de periodontia com reabilitação. E o que você está me dizendo de que tem a ver isso de paciente reclamar no final, um dente maior do que o outro, não analisar o paciente sentado na cadeira? Tem tudo a ver. Porque a estética, a relação dentolabial, ou seja, a relação dos lábios com os dentes, em todos os movimentos do paciente, sorriso máximo, repouso, fala, tudo isso são características importantes que pra gente, enquanto profissional da reabilitação, coletar essas informações e traçar um plano de tratamento, né? E é neste momento, quando eu vou traçar esse plano de tratamento, quando eu já coletei esses dados, é nesse momento que eu vou indicar ou não para o meu paciente uma cirurgia plástica periodontal. Que talvez nem seja uma cirurgia periodontal, pode ser, por exemplo, um botox para ele não levar, ou uma ortognática, né?
Mas, de qualquer forma, isso tem que ser... Você só toma essa decisão. Então, item 1 aí da aula, você que tá com caderninho, anotando, escreve aí, primeira coisa. Não se indica cirurgia periodontal sem fazer antes uma análise facial. Eu já vi algumas vezes paciente não, alunos, né, me mandam, ou colegas mesmo, me mandam casos no WhatsApp, no direct, e mandam um caso pra mim e falam assim: ô professora, olha que esse caso pra mim tem essa recessão, eu vou fazer um recobrimento aqui, só a foto do sorriso. E aí eu falo, nesse recobrimento, porque na proporção altura e largura o dente tá bom. Eu tô vendo que a raiz tá exposta mesmo. Tô vendo que tem lá, por exemplo, 2 milímetros de raiz exposta, que é muito. Mas não necessariamente ele precisa de recessão. Porque no sorriso do paciente, talvez o dente que tá mais bonito é o dente que tá com recessão. Então, talvez o correto é provocar recessão em todos os outros dentes, ou seja, fazer um aumento do comprimento dos dentes por meio de uma cirurgia ressectiva, né, removendo gengiva e aumentando o comprimento do dente, para depois fazer um procedimento restaurador nessas raízes que ficaram expostas. Isso é a regra? Não, está longe de ser a regra, mas isso acontece muito. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Não nesse caso de agora, né? Porque esse caso não é especificamente isso que eu falei. Esse exemplo que eu dei é um exemplo para vocês nunca esquecerem que é importante fazer a análise do sorriso e a análise facial do paciente antes de indicar ou não uma cirurgia periodontal. E aí eu dei um exemplo para você de uma coisa grave, um erro grave que pode acontecer por falta dessa análise, por eu analisar só ali dentro da boca. O caso que eu vou mostrar hoje é uma outra situação, mas que precisou de uma cirurgia periodontal, que eu fiz a cirurgia. Inclusive, vocês podem, como eu disse, né, que eu não ia... O objetivo da live de hoje não é ensinar para vocês o beabá de como fazer uma cirurgia periodontal, mas qualquer dúvida que vocês tiverem durante a live, vocês podem perguntar, tá bom? Pode perguntar: professora, você usou, sei lá, quanto tempo você demora pra fazer uma cirurgia dessa? Então, qual fio de sutura que você gosta? Pode me perguntar, não tem problema. Vocês podem perguntar sobre o assunto que vocês quiserem aqui, tá bom? Então, e da parte da reabilitação também. Então, eu vou mostrar um caso pra vocês de uma paciente que me procurou no consultório. Deixa eu colocar aqui a foto dela. E aí, vou mostrar aqui essa foto. Pronto. Como é que é mesmo? Aqui. Ó, então, a paciente tá aqui. Se você olha uma paciente dessa, o que você vai fazer pra ela? O que você pode fazer pra deixar os dentes dela mais bonitos? Se eu chegar bem perto, eu vou ver que aqui tem umas resinas bem feias. A gengiva dela não é uma gengiva saudável. Então, eu posso pensar assim: o que eu tenho que fazer aqui, eu vou trocar tudo por faceta de porcelana. Faceta de porcelana do mesmo tamanho ou maior? Quem estiver assistindo, quem estiver prestando atenção aí, me responde. Se você fosse fazer uma reabilitação aqui, você faria reabilitação nos dentes aumentando os dentes ou mantendo o comprimento deles? Me responde aí pra eu ver. Só olhando por aqui, se ainda for maior, né, Kaline? Só que o problema é que aqui, realmente, esse dente, eu aumentei o tamanho desses dentes no final. Só que nessa foto não tá claro pra mim que ela precisa de dentes maiores. Eu sei por que vocês estão dizendo, Mari também falou, a Kaline também, eu sei que vocês estão dizendo maior e vocês estão olhando de um ponto de vista correto, que é que esse dente tem mais largura do que a altura. Se você colocar aqui numa proporção, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um quadrado, esse quadrado aqui, ele tá na proporção de 1 para 1,25, que é a proporção ideal do incisivo central. Então, se eu pegar esse quadrado aqui, eu copiar ele e eu colar aqui, opa, a foto é
Não, a foto é essa. E eu colar aqui. E aqui. Eu vou descobrir que para essa largura... Ai, gente, pena que tá um pouquinho ruim para vocês verem. Mas eu acho que vai dar para ver. Para essa largura de dente, essa paciente tinha que ter essa altura. Então, realmente, vai ter que aumentar o dente. Então, a Kaline e a Mari, que responderam, elas estão certas de que realmente tem que aumentar o comprimento desse dente. Só que uma pergunta, eu vou aumentar, deixa eu tentar focar aqui para ficar melhor para vocês. Eu vou aumentar isso aqui para baixo ou para cima. Para baixo é igual tava, quer dizer, para cima é igual tava, tirando ali na gengiva. Para baixo vai ficar com esse dente comprido aqui, vai ficar feio? Eu já vi que vai ficar feio, já vi que não vai ficar bom. E que adianta eu aumentar para cima se ela não mostra no sorriso? Daí é que eu quero falar para vocês a importância da gente não se limitar a pouca... Que isso, gente? Eu não quero esse delineador aqui, não. A Kaline falou pra cima, assim, seria pra cima, mas se ela não mostra no sorriso, o que adianta eu fazer uma cirurgia periodontal num paciente que quando ele sorri, ele não mostra a gengiva, não vai fazer diferença. E aí que eu quero mostrar pra vocês. Essa paciente é uma paciente tímida, hoje não é mais, mas quando ela começou o tratamento ela era tímida, ela não tinha não sorria, muita vergonha de sorrir, vergonha de mostrar os dentes. Difícil tirar um sorriso verdadeiro dessa paciente. E aí, quando eu conseguir tirar, é isso que eu quero insistir com vocês, que vocês sempre repitam as fotos dos pacientes de vocês e, se for necessário, até gravem vídeos para vocês terem noção da dinâmica dos movimentos de sorriso e movimento dentro labial do seu paciente. Aí, você não tira só uma foto dessa. Você tira uma foto dessa e depois você tira outra. É muito importante a foto em repouso. A Peteca tá reclamando aqui. Mas vai... Peraí que eu vou mudar. Daqui a pouco ela para de chorar. Aí, gente, vamos ver essa foto aqui em repouso. Tá? Imagina, lembra que com aquele quadrado eu ia aumentar quase que a metade do dente pra baixo aqui? Imagina o tanto que ia ficar feio. Porque tudo bem, aqui ela não tá em repouso, ela tá um pouquinho mais do que repouso, ela tá começando a fazer um sorriso. Mas mesmo assim, já dá pra ver que não tem espaço pra aumentar o dente dela pra baixo. Então, qual foi a cirurgia, qual foi a fotografia que fez eu mudar de ideia e resolver fazer a cirurgia? Essa. Olha, aqui a gente vê que tem um espaço, sim, pra gente poder aumentar esses dentes em direção cervical. E nessa foto aqui fica mais claro ainda. Olha o sorriso dela. Agora sim, né? Escrevam aí pra mim, agora sim, quem entendeu. Esse que é o sorriso dela. Ela tampa a incisal dos dentes aqui com o lábio. Isso é um sorriso verdadeiro. Quando eu finalmente consegui um sorriso verdadeiro da paciente. Ela tampa aqui as incisais e ela mostra, olha o tanto de gengiva que ela mostra. Então, isso já resolveu muitos problemas meus. Um dos problemas meus que foram resolvidos no momento que eu tirei essa foto e que eu fiz esse planejamento foi esse black space que ela tem, essa perda de papila que ela tem. Eu vou conseguir recuperar, eu vou conseguir eliminar esse problema, porque a papila que deveria preencher essa ameia cervical aqui, na verdade, a ameia cervical vai lá pra cima, e lá pra cima eu tenho gengiva de qualidade, aqui embaixo eu não tinha. Vocês conseguem entender o tanto que isso é importante? Se eu não soubesse fazer esse diagnóstico, provavelmente eu faria os dentes, eu ia ter noção que eu não ia poder aumentar muito os dentes em direção incisal, mas eu ia poder aumentar em direção cervical muito pouco, porque eu não ia perceber que tinha espaço aqui para poder fazer essa cirurgia, e ia fazer os dentes ali mais ou menos como era, e lutando com esse problema dos black spaces que ela tem aqui, da inflamação gengival. Muito bem. Tem uma outra coisa
que talvez não tenha ficado claro para vocês nestas fotos aqui, na verdade, nessa aqui, mas quando a gente traça as linhas, olha como o plano oclusal dela é torto. Aqui, ó, é assim, não é assim retinho, ele é assim, descendente. Esses dentes aqui, se eu pegar essa linha e eu subir um pouquinho a linha, ó, tá vendo que toca na incisal do 22 e o 12 ultrapassa. Na hora que eu colocar lá na ponta do canino do 23, olha lá, o 13 passa também. Então, além dela ter essa arcada, né, a maxila inclinada, ela também tem uma linha, como é que é o nome disso aqui, gente? Sim, a linha média dela é inclinada. A linha média dela não é assim, a linha média dela é um pouquinho torta assim. Né não, professora? Quer ver que é? Ah lá, encaixou perfeito. Tá vendo? Agora tudo tá fazendo sentido, né, Kaline? Que bom. Kaline não me deixa ficar solitária aqui, que nós estamos conversando aqui. Então, gente, é isso que é importante para vocês saberem. Peraí que eu tô tentando voltar aqui pra mim. Esse que eu quero que vocês entendam. Então, não existe planejamento de cirurgia periodontal sem fotografia de face. Não existe planejamento de cirurgia periodontal sem sorriso verdadeiro do paciente. Uma dica que eu dou pra vocês. Quando o paciente tá lá, vamos supor que eu sou sua paciente, eu tô lá no seu consultório. Aí você fala assim pra mim, Thalita, sorri. Aí eu vou sorrir assim, né? Mas, se entrar aqui a Helena Peteco Tarcísio fazendo gracinha, eu vou rir de verdade e aí vai enrugar aqui, ó. Mesmo, professora, se a paciente tiver botox, mesmo se ela tiver botox, quando a gente aperta um pouquinho o olho, significa que a gente tá sorrindo, via de regra, né? Que a gente tá sorrindo de uma forma mais espontânea. Então, quando a paciente tá sorrindo e eu tô vendo que aqui não tá tensionado, eu já sei que não é o sorriso dela verdadeiro. Só que a paciente, ela não pode chegar e fazer isso aqui, ó. Porque isso não é sorriso também, né? A paciente fazer assim, isso também não é. E também a gente não pode tomar esse sorriso que não é sorriso, ou seja, esse sorriso muito forçado, a gente não pode tomar ele como nossa referência para poder construir uma estética em cima daquela situação. Então, professor, então já não tem mais jeito. Então, como é que eu vou saber? Você vai saber da seguinte forma. A anamnese que deve ser feita com você, olhando o paciente aqui, ó, eu tô sentada aqui na minha mesa, o paciente fica aqui na minha frente, não aqui que eu tô na minha casa, mas se fosse lá no consultório. Eu tô sentada aqui na minha cadeira, a paciente fica na minha frente e a gente tá conversando sobre vários assuntos. Sobre o tratamento dela, por que ela resolveu fazer o tratamento agora, seja o assunto que for. E aí, em algum momento, numa consulta de, sei lá, 40 minutos, 20 minutos, né? Porque depois vai pra cadeira. Em meia hora de conversa com o paciente, em algum momento ele vai sorrir de verdade. Ou pelo menos ele vai te dar indícios de como ele sorri. Ai, professora, mas eu não tô preparada para ficar observando isso. Eu sei. Por isso que você vai começar a treinar a observar isso a partir de agora. Você vai começar a treinar, inclusive, com as pessoas que não são seus pacientes no dia a dia. Aí você vai pensar, esse paciente, se eu fosse fazer um tratamento nele, eu ia fazer um aumento de sorriso ou não? Se eu fosse fazer um tratamento nele, eu recobriria essa recessão ou não? É claro que numa distância social, conversando assim com o paciente, talvez a gente não consiga ver, né? Por quê? Porque eu fico com dúvida. Muitas vezes o paciente está na minha frente, eu fico com dúvida, mas aí o que eu faço? Tiro as fotos, coloco as fotos no computador, vou estudar o caso e vou lembrar da minha conversa ali com aquela paciente, né? Peraí. E aí eu vou lembrar, né, da conversa com o paciente. Eu gravo o vídeo também. Eu gravo o vídeo do paciente no início falando 10, 9, 8, 7, 6 até 1. E depois no final também eu gravo para poder comparar, né? Eu acho bem legal, mas não é suficiente. Não tô dizendo pra vocês que, gravou o vídeo também. Não, é um conjunto, é tudo. Quanto mais coisa, mais elementos você tiver ali, melhor. Você tem mais chance de chegar no final com o resultado que você fala, nossa, perfeito, não mudaria, não faria nada diferente. É assim mesmo que eu reabilitaria esse paciente para deixar ele o mais bonito que ele pode ser, né? Fazendo uma intervenção em sorriso. Gente, vou falar uma coisa pra vocês.
Depois que você sabe planejar, que você sabe avaliar uma face, que você sabe compreender a dinâmica muscular facial do seu paciente, depois disso, todo tratamento começa, vou te falar a verdade, aqui do fundo do meu coração, começa a ficar até chato, porque todo tratamento é igual. Todo tratamento, se você planejou qual é a cirurgia, você faz a cirurgia, espera o período recomendado, faz os preparos, molda o paciente, cimenta as facetas. Ah, professora, mas é só isso e já... Não, tem uma série de coisas. Por exemplo, uma paciente dessa, eu jamais poderia tratar essa paciente, preparar a boca dela, mandar fazer enceramento, mandar fazer as porcelanas sem articulador. Porque vocês viram que a maxila dela é inclinada. Então, eu preciso de dar uma referência fiel para o meu protético, não acabar com tudo, não acabar com o trabalho todo. Quando ele pega o modelinho na mão e ele coloca na posição que ele quiser. E aí, ele vai encerar, vai muitas vezes até piorar o caso. Normalmente, o protético piora. Porque ele já vê, quando ele olha assim, ele vê que a linha média é um pouquinho inclinada, ele usa aquela linha média inclinada como se ela fosse a certa. E a partir daí, tá tudo perdido, né? Então, articulador é muito importante. Planejamento digital é muito importante. Vocês viram aqui, é uma coisa simples. Eu pego esse quadrado, eu encaixo o quadrado. Quadrado não, retângulo. Eu encaixo esse retângulo. Eu sei ferramentas básicas de PowerPoint. E meu planejamento não tá só na minha cabeça. Tá na minha cabeça e o meu protético pode ver. O meu paciente pode ver. Eu posso ver e perceber que precisa melhorar, que precisa alterar alguma coisa, né? Então, não queiram fazer reabilitação, não queiram receber 50 mil, 60 mil do paciente de vocês, sem montar no articulador, sem colocar as fotos, sem tirar foto, né? Sem colocar uma foto no computador, traçar essas linhas, sem discutir com o paciente. Se você onde você vai investir tempo e energia e toda a sua inteligência é no início do tratamento. Como eu disse para vocês, o transcorrer do tratamento costuma ser muito tranquilo, porque tá previsível, né? Então, o que eu mais quero deixar nessa live de hoje é a importância. Até os meus alunos da formação em reabilitação adesiva, e até desse curso também, essa paciente foi feita em curso, não fui eu que fiz, foram minhas alunas, Lara e Samara, que fizeram a dupla. Menos a cirurgia foi eu. Quando fui eu. Outro dia eu falei, foi eu, perto da minha avó acabou com minha raça. Não é foi eu, é fui eu. Aí, então, não fui eu quem fiz. É assim? Eu ia falar, não foi eu que fez, não fui eu quem fiz a cirurgia dessa paciente, tratamento e reabilitador dela, mas eu fiz a cirurgia. Quando começou o curso, ela já estava operada, bonitinha, pronta para moldar, encerar, preparar e seguir o caso, né? E aí, gente, de vez em quando eu tenho que mexer aqui. Nossa, tanta gente falou aqui, eu nem vi. Vou começar a responder umas perguntinhas aqui antes. A próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês é a foto dela operada, tá? Ela, com a sutura na hora que eu terminei a cirurgia. Quanto tempo devemos aguardar para realizar facetas de resina ou porcelana? Em um caso que foi realizado apenas remoção de tecido mole sem osso. Joel, não faz muita diferença. A questão não é remover osso ou não, nem se vai levar retalho ou se vai fazer flapless. Não é isso. A questão é uma coisa chamada estabilidade da margem gengival. Se você removeu só... vou te falar uma coisa aqui. Professora, me fala logo o tempo. O tempo, cicatrização histológica, 180 dias em média. Então, 6 meses. Mas eu espero 6 meses para todos os casos? Não. Eu espero, quando dá 3 meses, eu começo a sondar o paciente uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, dependendo da ansiedade do paciente. Quando eu vejo que de uma sondagem para outra, a profundidade do sulco gengival está constante e o tamanho do dente, né? Ou seja, a posição da margem tá estável, eu já sei que aconteceu a cicatrização e que eu já posso intervir, né? Na maioria das vezes eu não gosto de... tem só 2 meses, mas parece que já
cicatrizou. Então, eu já vou moldar. Eu sempre gosto, quanto mais você puder esperar, melhor. O professor Naldi, de Goiânia, que é minha grande referência em periodontia, principalmente periodontia estética, em toda a periodontia, na verdade. Ele fala assim, dentista tem que ter dinheiro no bolso. Porque se o dentista estiver precisando de dinheiro, ele fez a cirurgia, ele já quer receber logo o valor da reabilitação, ele já atropela tudo e dá tudo errado. Então, não façam isso. Mesmo que estiverem sem dinheiro, não façam isso, que não vale a pena. Tá, professora, mas agora explica pra gente o porquê. Então, eu vou dar situações práticas que vai ser claríssimo para vocês entenderem a partir de agora. Vamos supor, faz de conta que o Joel fez essa cirurgia na paciente, ele só removeu o tecido mole. Só removeu o tecido mole, ele removeu 2 milímetros de tecido mole. Aí removeu, com um mês estava 100%, a gengiva tá, ó, perfeita. Aí ele vai lá, pega a broquinha dele, faz o preparo minimamente invasivo, faz um preparo de 0,5 para colocar uma porcelana, coloca a porcelana ali. O que pode ter acontecido? Pode ser que ele removeu só a gengiva, não removeu o osso, portanto, para formar o espaço biológico novamente, a gengiva cresce, né? Então ela vem voltando ao lugar onde ela era antes, mas agora tem uma faceta no meio do caminho. Então ali você vai ter um caso de inflamação constante por invasão do espaço biológico. Então, tem que esperar a cicatrização completa, tendo você tirado o osso ou não. Porque não é porque você não tirou o osso que a recidiva, a recidiva, né, o crescimento gengival a recidiva de crescimento da gengiva vai acontecer tendo você tirado o osso ou não. E mais provável ter acontecido quando você não tirou o osso. Então, muito cuidado com isso. Eu não quero demorar muito na cirurgia, demorar muito a fazer a reabilitação, então eu vou mexer só em gengiva porque eu já posso intervir logo. Não. Entendeu? Segunda situação. Você vai lá, faz a cirurgia, tirou osso, tirou gengiva, só que aí você esperou só 3 meses ou 4, né? Fez lá a cirurgia e tudo, colocou a faceta no paciente, no lugar onde a gengiva estava, tudo lindo, lindo, lindo. Daí 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, volta o paciente com recessão gengival no dente que você fez cirurgia e colocou a faceta. Por quê? Porque não é que deu recessão depois que você pôs a faceta. É que a gengiva ainda não tinha cicatrizado completamente. Se ela ainda não cicatrizou completamente, então ela ainda não tá com a posição da margem definida. Então, ela pode definir a posição da margem dela mais apical, mostrando a emenda, né, entre a faceta e a raiz. E com certeza vai ser num dente escurecido. E aí, o que você vai ter que fazer? O enxerto, né, de tecido conjuntivo subepitelial ali naquela região e rezar muito para dar certo. Ou então trocar a faceta, né? Então, gente, esperar é muito importante e a média são 180 dias. Tá bom? E outra coisa, cuidado com esse negócio de, eu não vou remover osso. A grande maioria dos meus pacientes sempre precisa de remodelação óssea. É muito difícil. Um paciente que tem sorriso gengival, que tem aquela gengiva espessa, aquele sulco gengival profundo, você vai cortar ali, essa gengiva vai crescer de novo. Sempre? Não, sempre não. Mas tem que saber fazer essa análise de uma forma bem criteriosa, tá bom? Mari tá perguntando. Professor, em caso de pacientes com dentes curtos e sorriso gengival e aqueles diastemas, os pacientes só querem fechar o espaço, posso causar recessão fazendo o fechamento? Sei que não é o foco. Na verdade, isso é uma iatrogenia, né? A gente fazer ali por exemplo, o dente do paciente é pequenininho, ele não quer fazer cirurgia, ele quer só fechar o espaço, o que eu faria? Ou eu não faria, avisando que não ia ficar bom, e que então eu não faria, ou eu faria com o dente pequenininho mesmo, porque aí fica feio, fica, mas pelo menos eu não tô causando ali uma iatrogenia pro paciente, eu não tô colocando nada subgengival para empurrar essa gengiva, né? Não posso causar
essa recessão, fazendo esse fechamento, se eu entendi a pergunta bem. E outra situação é falar assim, falar, meu amigo, por que você não quer fazer essa cirurgia? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Então eu te dou essa cirurgia. Eu prefiro dar, se eu quero muito fazer aquele caso, né, de reabilitação. Prefiro dar a cirurgia e a gente faz a reabilitação porque eu quero que a minha reabilitação fique bonita. Até isso eu faria, porque eu tô falando isso pra você entender o tanto que eu insistiria para aquele paciente fazer a cirurgia, porque eu vou ter aí um resultado muito melhor. Agora, atenção, se esse paciente fica em repouso e parece que não tem dente, aqueles que são assim, ó, pode aumentar para incisal também, não precisa necessariamente de tirar na gengiva, né? Será que eu consegui explicar? Porque eu tô vendo aqui que muita gente queria saber a mesma coisa, né? Sim, deu pra... Que bom, vocês entenderam então. Gente, isso aí, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês aqui rapidinho. Não é só no consultório de vocês que acontece não, viu? O paciente tem que fazer um monte de coisa, mas ele só quer fazer aquilo. Não tem problema, o dono do paciente é ele próprio, né? Ele que manda na saúde dele, na situação clínica dele. Só que, se aquilo for te causar, se você sabe que aquilo vai te causar no futuro um problema, aí não faça. Se você acha que vai aumentar as chances disso vir a te dar algum problema no futuro, o paciente sabe e tá assumindo o risco com você, junto com você, peça a assinatura dele, né? Dizendo que ele compreendeu, que ele tá ciente disso, né? Eu faço isso como rotina. Eu sei que vocês têm medo não sei se eu já falei aqui, mas na formação em reabilitação adesiva, mudando aqui um pouco de assunto, eu dou esse template, né, essa apresentação de PowerPoint aqui que eu fiz, eu dou. Também montagem articulador, mas não era isso que eu ia falar. Sim, e também esses documentos, porque eu sei que vocês têm medo de dar termo de consentimento para o paciente assinar. Isso é uma rotina na minha clínica, eu faço isso para todos os pacientes. Isso não é um problema, gente. O paciente não fica pensando, ele não fica pensando nada que vá em desfavor do seu tratamento, da sua clínica, da sua ética. Muito pelo contrário. Ele fica pensando assim, nossa, nunca fiz isso, nunca teve esse tipo de abordagem em nenhuma clínica. E é o certo, né? E aí você tá resguardado, você pode falar, isso é uma orientação, inclusive, do nosso conselho, do conselho de odontologia, né? Então, não tenha medo, não. E eu tenho esses modelos, eu dou esses modelos para os alunos da formação, mas eu falo para eles, cada paciente tem um rodapé, lá tem uma nota de rodapé lá que você tem que colocar. Paciente ciente de que precisa usar a placa de bruxismo noturno. Ou então, o paciente foi informado que o melhor nessa situação seria implante, mas optou por prótese fixa. Então, não pense que vocês vão receber um modelo e que vocês vão poder usar para todos os pacientes e pronto. Não, cada paciente você vai ter que parar, pensar, ver se aquele termo se aplica a ele e se aquele termo não está deixando alguma lacuna, que se tiver deixando, você vai lá, digita rapidinho, em 3 minutos você garante a sua segurança daí para frente. Tá certo? Vamos então, né, ver a paciente operada, né, que até agora eu tô falando aqui mais que o homem da cobra e não mostrei. Então, a gente tá aqui com a paciente. Aqui é o meu planejamento da cirurgia. Aqui é como ela era antes, ó. Isso aqui antes. Aqui também é ela antes. Veja aqui a gengiva dela ruinzinha aqui, ó. Diastemazinho aqui, inflamado. Radiografia dela. Não vem ao caso agora, não precisa agora. Foto. Close do sorriso verdadeiro. Foto do sorriso médio. Foto do pós-operatório imediato. Então, ela tinha faceta de resina em todos os dentes. Olha o tanto que é grosseiro essas facetas. Eu fico doida com isso quando eu vejo. Mas, fiz aqui a cirurgia, levantei o retalho, fiz a osteoplastia, depois fiz a sutura e tem a foto dela, isso aqui quando ela foi tirar a sutura, que eu
Eu nunca tinha tido isso na minha vida, essas região de necrose assim, em gengiva, nesse tipo de cirurgia. E com ela aconteceu, eu fiquei muito preocupada, muito mesmo, que eu nunca tinha visto, nem em livro, nem em nenhuma outra situação, mas cicatrizou super bem, ó, tá vendo? Foi só um susto mesmo, daqueles pra testar o coração do dentista, né? Mas no final aqui deu tudo certo. Então, aqui, professora, mas fica assim esse tempo todo? Você não coloca alguma coisa, uma resina? Olha, eu já coloquei em situações assim que ficou muito feio, sabe? Às vezes aqui era muito escuro, ou então o paciente era muito exigente. Mas eu não gosto. O que eu gosto de deixar do jeito que tá. Por quê? A cicatrização aqui vai ser muito melhor. Olha essa papila, gente, que coisa mais linda. Essa papila que tá formando aqui. Essa paciente não tinha isso. Pra eu fechar aquele espaço, se eu não fizesse a cirurgia, eu ia ter que fazer um dente quadrado pra ela aqui, parecendo uma bala Mentex, ou deixar um black space. E eu não quero nenhum nem outro, né? E aí, meus queridos, eu sempre tenho, no final da cirurgia, eu costumo tirar essa foto pra eu ver a linha bipupilar e a linha, se eu mantive, se eu não fiz a cirurgia torta, né? Na verdade, para depois eu comparar com a cicatrização, né? É um controle que eu tenho que nem sempre é necessário, mas é bom. Aqui, depois da cirurgia, mostrando a cicatrização muito, muito boa mesmo. E pior, melhor, né? A cicatrização tá boa e o dente tá do tamanho que eu deixei. Porque o que acontece com vocês, às vezes, que eu sei, é vocês fazem a cirurgia, fica bonito, a gengiva depois cicatriza linda, mas cicatriza cá embaixo. E pra que fez a cirurgia? Eu não sei. Né? Não resolveu de nada. Então, não façam isso, não. Então, onde é que eu tava, gente? Ah, aqui embaixo, ó. Sim, aqui é só pra mostrar a palatina dos dentes, né? Praticamente tudo ia de resina, muita resina. Isso aqui, se não me engano, é um mocap, que eu faço essa foto também pra ver o paralelismo. Aqui é imediatamente após a cimentação. Como foi feito em curso, e as meninas estavam aprendendo, foi cimentado com isolamento absoluto, elas machucaram um pouquinho a gengiva, tem resto de resina aqui, que elas arrumam uma confusão para poder... É normal, eu também, quando a gente tá começando, é assim mesmo, mas depois tiramos essas resinas aqui, e é isso. E aqui, eu tenho uma foto bem bonita da paciente, mostrando a textura, né, dos dentes e tudo. E agora o que eu queria mostrar. Olha aqui o olho enrugado. Olha lá o sorriso dela. Eu diminuí as incisais dos dentes para que ela não ficasse com o lábio em cima dos dentes. E aumentei aqui, ó, em direção à gengiva. E aí ela ficou com uma relação dento-labial ideal. O que é a relação dento-labial ideal? É quando a linha seco-molhado do lábio superior toca nas cervicais dos dentes superiores e a linha seco-molhado do lábio inferior toca nas incisais. Ela ainda tem esse hábito de pôr o lábio um pouquinho em cima dos dentes? Tem, mas nem se compara com o que era antes, né? Aqui, mais uma vez, o sorriso dela. E aqui, isso aqui é só um print que eu tirei do vídeo, vocês viram, né, o vídeo das meninas cimentando com isolamento absoluto lá no curso. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui mais que eu queira mostrar alguma coisa. Só mostrando aqui, ó, a diferença, né, do antes e depois aqui dela. Deixa eu ver. É isso, gente. Que bom que vocês gostaram. Eu e esse delineador aqui, acabando com toda a minha dignidade aqui, esse delineador de gatinha. Pois é, gente. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês sobre essa paciente, sobre a importância... Deixa eu contar um caso pra vocês, antes que eu me esqueça. Eu tive uma paciente uma vez, eu fiz um tratamento numa paciente de facetas. A menina era a amiga dela veio depois e queria colocar faceta de qualquer jeito. Queria colocar faceta, porque o dente era pequeno, queria colocar faceta. Eu falei, deixa eu te falar. Se você precisa de uma cirurgia periodontal, você não precisa de faceta. Aí ela, não, porque eu não quero fazer cirurgia, não quero fazer... Ficou muito claro, assim, como se fosse assim, que eu que tava empurrando a cirurgia pra ela.
E não queria fazer o que ela já sabia que ela precisava fazer, que era facetas, porque ela viu na amiga dela, entendeu? Gente, eu acho que, assim, 99% dos dentistas ali teria feito faceta. Mas aí eu fui bem, bastante paciência com ela. Ela chama Jéssica, mora em Sobradinho. Isso já tem muito tempo. Nunca mais eu a vi. Nunca mais voltou. Aí eu falei pra ela, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a cirurgia. Se depois da cirurgia você ainda quiser fazer as facetas, tudo bem. Sendo que uma cirurgia é muito mais barato. Uma cirurgia dessa eu cobro, em média, R$4.500, R$5.500. Isso não dá pra você fazer nem 3 facetas, nem 2 facetas, né? Então, e ela queria fazer de lateral a lateral. Aí, lateral a lateral não, pré a pré. Aí fiz a cirurgia. Pergunta se ela jamais queria. Então tem vezes que você tem que enfrentar o paciente porque ele não sabe o que ele quer. Ele só sabe que ele quer ficar bonito, mas quem sabe como é que vai deixar ele bonito é você, né? Então às vezes você tem que tratar o paciente igual criança, que foi o que aconteceu no caso dessa paciente. Ela ficou super feliz e fez a cirurgia e nunca mais fez faceta. E nunca mais voltou lá também. Gente, eu tô lembrando muito bem, que eu falei que eu ia comentar do caso da paciente do paciente que morreu, né? Deixa eu só ver aqui. Por causa de um choque séptico, né? Que ele teve uma infecção generalizada e faleceu depois de ter feito as facetas. Gente, olha, a primeira coisa que eu queria falar é que depois que eu falei, eu fiquei tão revoltada com isso, tão revoltada, eu acho isso um absurdo tão grande, isso tá tão errado e tá tão nas nossas mãos, tá tão nas nossas mãos interromper essa tradição desse sensacionalismo em volta de paciente que foi tirar um siso e morreu, que teve uma parada no anestésico na criança. Gente, olha só. Aí depois que aconteceu isso, eu vi 2 postagens no meu Instagram. Uma de uma menina, não, dois dentistas homens. Um dentista homem, ele se aproveitando do que tinha acontecido para dizer assim, não se pode fazer, como se fosse assim, não se pode fazer facetas em um paciente que tem um problema de saúde antes, como se fosse assim, que a menina a dentista tivesse feito por negligência, porque queria dinheiro rápido, que ela botou lá 10 facetas na boca do paciente, ou 24, não sei quantas foram, e nem olhou para a doença periodontal dele. O dentista já estava partindo desse pressuposto aí, né? E que basicamente, a narrativa dele era essa, era atacar a dentista que fez isso e dizer que ele é muito ético e que os pacientes dele, ele recusa tratamento. Gente, meu Deus do céu, meu Deus, que vergonha alheia, entendeu? Do ser humano. Meu Deus do céu, como que uma pessoa pode ter feito, sentado num banco de faculdade de odontologia 5 anos, entendeu? Tratar com paciente, lidar com isso todos os dias e ser, meu Deus do céu, ser um analfabeto completamente, eu não vou nem me estender, né? Porque isso é um absurdo muito grande. Todo mundo que falar isso tem que ser responsabilizado, entendeu? A professora, mas... Não, antes de eu falar esse argumento que eu quero falar, deixa eu falar da outra pessoa que eu vi comentando. Então, eu vi comentando foi esse dentista, né? E o outro que eu vi comentando foi um professor de um grupo do qual eu faço parte. E aí o professor colocou lá colocou o negócio lá, né? A reportagem, colocou assim, polêmica do lado, e uma pessoinha comendo pipoca. Gente, pelo amor de Deus, que mau gosto. Colocou lá o negócio e falando assim, não lembro, gente, mas basicamente era assim, que os alunos, ele se promoveu como professor em relação, sabe? Por causa, para que ele ensinar, que ele tá inclusive vendendo um curso no momento e tudo. Gente, meu Deus do céu, como é que isso não é possível? Aí a questão, o Joel tá falando aqui, as pessoas nunca se colocam no lugar do próximo. É verdade. Mas aí alguém poderia, e é isso que eu queria falar, só que eu só queria falar aqui ao vivo, por isso que eu resolvi, já que eu ia ter a live hoje, eu quis falar aqui agora. A gente tem que se colocar no lugar do outro, tem que colocar no lugar
do cara que morreu, do marido lá do cara que morreu, e também da dentista. Antes de fazer qualquer coisa, fazer esse exercício de se colocar no lugar dos dois lados. E aí eu fiz isso, e eu pensei assim, eu falei, gente, se eu pegar a Helena ou o Tarcísio, levar no hospital, chegar lá no hospital, acontecer alguma coisa, que Deus proteja que nunca aconteça isso, mas um erro médico, alguma coisa que cause alguma coisa muito grave com qualquer um dos meus 2 filhos, eu posso até fazer, mas eu sei que porque a gente não sabe como o cérebro da gente funciona num momento de estresse muito grande, né? Mas eu nunca teria o direito, não vou falar eu nunca faria, eu nunca teria o direito de chamar a imprensa, de ir no conselho de medicina, de falar assim, a médica fez um negócio errado, a médica, depois que ela fez tal procedimento, sabe por quê? Porque essa não é a minha profissão. Se fosse assim, eu estaria tratando a minha própria filha, né? Então, eu não tenho conhecimento para falar e para acusar. Sabe por quê? Porque daqui a pouco passa, a menina, a médica lá era inocente, ou essa, no caso, essa dentista é inocente, ninguém vai se lembrar de voltar e falar assim, queria pedir desculpas aqui pra doutora fulana, porque ele morreu porque ele teve teve um abscesso, alguma coisa de outra fonte que tenha dado essa infecção generalizada nele. Ou ele estava num momento de sistema imunológico muito baixo, sei lá, o paciente era soro positivo, ou sei lá, qualquer coisa que... Tudo que eu tô falando que eu tô inventando, porque não é da minha área, né? Mas que o paciente tem alguma condição sistêmica que não detectada até aquele momento e que tenha... O fato é, a gente aqui que é dentista, a gente sabe que nunca uma faceta vai fazer uma pessoa pegar uma bactéria, né? Isso não vai acontecer. A gente sabe disso. Mas para quem não sabe, mesmo que isso nunca vai ser provado, né? É impossível. E Kaline tá falando, mais ainda dentista, estão massacrando ela ainda mais ainda porque é dentista. Não, mais ainda porque é dentista, nem sei. Mais ainda porque é um procedimento estético, entendeu? É como se fosse errado. Ela fez faceta nele e ela cobrou 61 mil reais, ou foi 42 mil reais, não sei. Cobrou esse preço, então ela já tá errada, porque a pessoa ter sucesso hoje já tá errado, né? E aí se acontece uma coisa dela, aí que vem todo mundo em cima. Isso é muita inveja, isso é muito despeito das pessoas também. Só que, então, o que é o importante de eu falar tudo isso aqui? Eu desenvolvi uma linha de raciocínio com vocês. Do que eu quero falar? Eu quero falar o seguinte. Essas pessoas, esse repórter, não o CNPJ do G1, que eu vi na reportagem do G1, não o CNPJ dela, lá da empresa, mas no CPF do repórter tem que ser responsabilizado, porque eu não posso pegar e escrever uma reportagem tendenciosa igual foi aquela e depois ficar tudo bem, não foi provado e ficar tudo bem pra mim. Não. Essa menina vai ficar sem trabalhar quanto tempo? Até ela ter condições psicológicas de ir de novo trabalhar. Essa menina vai ter um prejuízo financeiro de quanto? Alguém tem que pagar isso, porque não é culpa dela. Quem tem que pagar isso? O repórter, a família da pessoa, eu não sei, eu não sei como, não foi a família que veio, que divulgou, né? Mas foi esses urubus de reportagem aí que estão sempre procurando, né? Alguma coisa para poder falar. Então, se fosse comigo, eu gastaria todo o dinheiro que eu tinha e que eu não tinha para colocar um advogado para poder, sei lá, para poder... Gente, eu não aceitaria isso, não pode ficar assim de jeito nenhum. O dentista, o profissional de saúde, ele não é refém do paciente dessa forma, ele trabalha bem, ele tem os processos dele, ele tem os exames do paciente, ele tem tudo assinado, ele tem o histórico do paciente, entendeu? Não pode chegar um paciente e quero falar agora que a doutora fulana de tal fez isso, entendeu? Não pode. Aí na hora que um for processado, 2, 3, indenização de milhares de reais aí pra cada vez que acontecer isso e começar a ser noticiado também, eu quero ver quem vai ter coragem de começar a falar antes de ter certeza de alguma coisa. Quem vai ter coragem de comprometer a honra de um profissional
sabendo que depois pode ser responsabilizado por tudo que tá falando, né? Então, se é comigo, outra pessoa que eu iria também, atrás de tirar todas as satisfações dos meus direitos também é o dentista, que fala, parece que uma outra dentista da família falou que ela não deveria ter feito isso. Que ela, gente, só no código, só pelo código de ética já é infração ética, né? Mas isso calúnia e difamação é crime, né? Então, gente, pelo amor de Deus, não fiquem, se um dia acontecer qualquer coisa próximo disso com vocês, não fiquem com medo, nem assim, pensando assim, já tá todo mundo pensando, a opinião pública tá contra mim, então não tem mais tem o que você fazer, e inclusive financeiramente, porque tem que doer no bolso das pessoas que estão fazendo isso, porque enquanto não doer no bolso das pessoas e os outros ficarem sabendo dessa possibilidade, né, de acontecer com ele também, se ele quiser começar a falar e abrir a boca para falar de quem ele quiser, né, manchar a honra do profissional do jeito que ele quiser, aí quando começar a ter, por exemplo, igual quando ninguém usava cinto de segurança, começa a ter multa, aí todo mundo usa. E quem vai fazer isso? Nós, é o dentista, é o profissional de saúde. Quando for lesado nesse sentido, é ele que vai mudar essa cultura, né? Então, por isso que eu quis vir aqui com o alcance que eu tenho, com as pessoas que estão me assistindo, para começar a raciocinar dessa forma, porque eu vejo que, acho que não é o caso da menina, a menina tá bem instruída, ela é inteligente, mas eu vejo que tem muita gente que tem muito medo de paciente. A gente não tem que ter medo de paciente, a gente tem que trabalhar, e quem tem que ter medo de manchar a honra e a conduta de uma pessoa honesta e ética quem faz isso, né? É quem tá fazendo calúnia e difamação. E não a gente ter medo. Então, esse negócio de unir a classe e tudo, eu também acho que a nossa classe tem que ser unida, só que isso não depende muito. Assim, a gente não pode fazer muito a gente não pode fazer muito, mudar muito isso. A gente só pode falar aqui entre a gente e mudando, assim, a cabeça, né, das pessoas que andam perto da gente. Mas é isso, gente. Eu queria muito mostrar esse meu posicionamento pra vocês e que vocês soubessem que vocês têm muito dentista. Como eu falei desses dois, né? Um professor e um dentista se aproveitando dessa situação. Como tem pessoas assim, também tem muita gente boa que apoiaria, né? Que estaria com você num momento desse, que ninguém tá livre de acontecer isso. Ninguém. Ninguém tá livre do paciente sentar na cadeira amanhã. Amanhã eu não vou atender, que amanhã eu vou fazer consultoria online aqui com os meus alunos da formação. Mas sexta-feira eu ia atender o paciente morrer. Infarto, causa não definida. Se tem causa não definida, foi o último lugar que ele tava. Onde é que ele tava? Tava no dentista. Foi o dentista, né? Quem quiser sair falando que foi o dentista, pode falar, mas vai ser responsabilizado, né? E a pessoa que teve a honra manchada vai ter que ser indenizada, lógico. Pessoal, é isso, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, por vocês estarem sempre aqui comigo, tá? Saiba que eu tô sempre aqui tentando fazer essas coisas, os cursos, os stories, eu penso em tudo para poder melhorar, facilitar a vida da gente, dentista como um todo, né, como classe. E eu quero que vocês, quem não tiver ainda inscrito na jornada do reabilitador, isso mesmo. Quem não tiver inscrito, se inscreva. Quem já tiver inscrito, entra na comunidade. Daqui a pouco vai colocar aí o nome da comunidade para vocês entrarem, a comunidade de reabilitação oral, tá bom? Vocês entram. Quem já se inscreveu, já tá inscrito, mora no meu coração, igual eu falei na outra live. E quem tá faltando um ou outro ou os dois, corre atrás para poder não perder essa parte, tá, gente? Que é muito interessante. Muito obrigada mesmo por vocês terem ficado aqui. Professora, fiquei com dúvida desse caso. Tô com um caso parecido. Queria que você me ajudasse. Manda no meu direct, eu vou ter o maior prazer em ajudar, tirar as dúvidas e ajudar vocês também. Pode ser aqui também nos comentários, tá bom? Peteca tá entrando aqui Peteca ficou chorando pra sair, agora vai entrar aqui. Vem cá, Peteca. Vem, Peteca.
Peteca. Agora não quer vir. Vem, Helena. Ainda tem aquele negócio que faz assim, sai clips. Negócio que faz assim, sai clipes. Não sei, deixa eu ver aqui se tem. Gente, um beijo. Até a próxima. Um bom restinho de semana pra vocês. E a gente se encontra sexta-feira aqui. Tá bom? Peteca trazendo muito. Pois é, Peteca não quis aparecer. Helena quis, né, Helena? É isso aqui que você quer? Não, não é esse. Uai, então o que que é? Vou descobrir o que que é aqui. Tchau, gente. Um beijo. Até a próxima.